Bom dia, irmão, paz do Senhor. Uma alegria estarmos juntos novamente, meditando no livro de Deuteronômio, no Devocional Descobertas. Espero que nessa manhã Deus esteja ministrando a você por meio da sua palavra. Abra sua Bíblia então, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, é o texto que nos encontramos. Eu gostaria de ver o capítulo 3 e o capítulo 4 com você nesta manhã. Então abra sua Bíblia, por favor, Deuteronômio, capítulo 3. Espero que você possa anotar, esteja lendo, meditando, com muito cuidado, muito carinho nesse texto, que você possa estar analisando esse texto com muito apreço, né? E sob muita oração. Um livro que tem muitas lições para a gente, lições do deserto. Lembra as 3 palavras que definem esse livro, que resumem esse livro. Recorda, olha para trás, né? Lembra do que aconteceu, obedece agora e obedece sempre. E cuidado porque você vai conquistar uma terra que mana leite e mel, mas uma terra extremamente perigosa, culturalmente falando, e que vai ser um grande desafio para você. E aí, então, o texto sagrado nos coloca diante da conquista da terra, e os primeiros passos da conquista começam a ser dados quando o povo de Israel começa a conquistar Bazã e Og, que é rei de Bazã, né? Então, o povo começa a fazer já as primeiras conquistas, e aqui já tem uma primeira lição para mim e para você, é que a obediência traz vitórias sobre o povo de Deus, mas da mesma maneira a desobediência vai trazer para a gente, para o povo de Deus, a derrota. A nossa vitória está em obedecermos a palavra de Deus, assim como a nossa derrota está na desobediência dessa palavra. E é justamente isso que o texto sagrado vai começar a nos mostrar. Os 38 anos, né, os 40 anos de deserto, nos mostra uma época de extrema derrota, mas também de extrema desobediência. E agora, o povo, uma nova geração vem para obedecer ao Senhor e, obviamente, obter de Deus as conquistas que ele prometeu dar ao seu povo. E lá no capítulo 3, a partir do versículo 16, você vai ver que o povo de Israel, quando chega nessa terra, e eu gostaria de te mostrar aqui, nesse mapa, acho que fica um pouco mais fácil de você ver, né? Quando o povo de Israel chega a primeira vez com Moisés, logo 3 anos depois de sair lá da terra do Egito, antes dos 40 anos no deserto, eles chegam mais ou menos por aqui, em Cades Barneia, um pouco mais abaixo, para poder espiar a terra. E enviam os 10 espias, eles espiam a terra inteira e voltam com a notícia e desanimam o povo, e eles voltam para o deserto, né? Agora, 38 anos depois, quando eles vêm, eles não vêm por aqui. Eles vêm entrando por essa região, tá vendo aqui? Eles vão chegando Moab e Edom, e quando eles chegam nessa região, veja que o povo de Israel está, e aqui tem o Rio Jordão que nasce lá em cima, tá vendo? Mar da Galileia e tudo, e aqui o Mar Morto. Eles chegam por essa região e começam a conquistar aqui a terra prometida. Então você vê que Israel está desse lado de cá e desse lado de cá. A maior parte de Israel está aqui já perto do mar, mas tem 3 tribos aqui, 2 tribos e meia na realidade, aqui desse lado. Você tem Rubens e Gad, e você tem a meia tribo de Manassés, porque ela também está aqui, ok? Então, você tem 2 tribos e meias aqui, e as outras tribos desse lado de cá. Então, o povo de Israel, parte dele fica nessa região, porque é uma região de muito gado, é uma região de muita pastagem. Então o povo tinha muito gado e ficou apaixonado por essa terra do lado de cá do Rio Jordão. Mas Moisés disse para eles: ok, vocês
vão ficar desse lado de cá, mas vocês vão prometer que vão atravessar o Rio Jordão conosco e vão conquistar essa terra todinha junto conosco, e aí então depois vocês vão voltar para cá. Eles voltam para cá 20 anos depois. Claro, existem turnos, né? Eles enviam parte de soldados que passam alguns anos do lado de cá batalhando e depois trocam, porque eles não poderiam também deixar essa terra aqui desprotegida. Então, parte da tribo tinha que ficar e parte da tribo tinha que ir, entendeu? Ajudar na conquista. E a outra parte tinha que ficar protegendo a terra. Então, eles faziam essas trocas de tempos em tempos. A gente não tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo isso acontecia, mas de tempos em tempos eles faziam essas trocas, talvez de alguns anos, até mesmo por causa do processo de estar andando, alcançar o povo, né, em caminhadas, enfim, e lutar junto com o povo de Israel. Então, uma lição aqui que a gente tem, meu amado irmão, é que as vitórias na vida do povo de Deus, elas estão em base à unidade. As suas conquistas são importantes. E às vezes você já conquistou coisas na sua vida, ou alguma área da igreja que você trabalha, né? Já avançou, já cresceu, ou está em crescimento, mas a gente não pode pensar apenas em nós mesmos, ou na minha família, ou nos meus sonhos, nos meus planos. Nós precisamos pensar na coletividade, e esse é o chamado que Moisés faz para essas 2,5 tribos que ficam do lado de lá do Jordão, é que elas venham a ser unidas, que elas permaneçam nessa unidade e trabalhem e batalhem junto com o resto do povo para ver toda a conquista. Muitas vezes essas divisões acontecem muito dentro da família, né? E desde coisas pequenas até coisas maiores. Eu não vou fazer isso porque isso não é minha responsabilidade. Eu não vou assumir aquilo ali porque aquilo não é minha responsabilidade. E quando esquecemos que a tarefa familiar, a conquista da família é a conquista de todos, assim também na igreja. Essa área da igreja onde eu estou está super bem, então não vou me preocupar com as outras áreas. Não, isso é problema de vocês. Então, a gente tem essa ideia bem errada de que a minha conquista é essa aqui, o meu pedaço de chão é esse aqui, o meu sonho, o meu plano, o meu projeto é isso aqui, e o resto não me importa. E não é assim que nós devemos pensar, nem no casamento, a educação de filhos, conquistas pessoais dentro de família, também na questão da igreja. Nós não podemos pensar egoisticamente, nós não podemos pensar de forma que eu conquistei a minha parte e o resto cada um se vire. E de forma nenhuma, nós precisamos pensar como um corpo, coletivamente. Nós precisamos pensar como um grupo, como uma equipe, como um corpo, que a vitória de um é a vitória de todos, a derrota de um é a derrota de todos. Nós não podemos pensar, não, eu tenho sucesso aqui nessa área, mas o irmão ali ou alguém da minha família teve derrota naquela. O problema é dele, a derrota é dele, não tem nada a ver comigo. Não, o meu crescimento é o crescimento de todos, o meu crescimento é o crescimento da minha família, a minha conquista é a conquista da minha família, assim como a minha conquista é a conquista da igreja inteira. O sucesso dessa área é o sucesso da igreja inteira, mas também a derrota dessa área é a derrota da igreja inteira, ou a derrota da minha vida, ou dessa área da minha vida, é a derrota da minha família inteira. Nós precisamos só parar e pensar como equipe, como corpo, como um conjunto, como família. Nós precisamos pensar de forma coletiva e não individualista. Nós vivemos num mundo extremamente individualista e o pensamento natural é de sermos individualistas, mas nós precisamos de fato pensar como corpo, como equipe. Veja se você está sendo egoísta no seu pensamento, no seu sonho, às vezes nos trabalhos, nas tarefas dentro de casa. Às vezes você vê alguém que está cansado, às vezes o pai ou a mãe,
né, que está cansado, e você às vezes simplesmente, não, a minha tarefa é só essa, então eu só vou fazer isso, e o resto, não, o resto já não é comigo, porque a minha tarefa é só essa aqui, a minha responsabilidade é fazer isso daqui, e você faz aquilo, e simplesmente esquece das outras pessoas, e essa sensibilidade de ver que outras pessoas dentro de casa estão com necessidades, estão num momento diferente do seu, às vezes não estão passando bem, alguma coisa, e simplesmente você ir lá e se oferecer, né? E seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, você ter essa sensibilidade de ver o corpo, de ver todo mundo, de olhar para as pessoas e ser sensível às necessidades dos outros e não apenas à sua conquista, a sua vitória, o seu bem-estar, o seu conforto, pensar como corpo. Israel precisaria pensar como corpo, eles precisariam pensar como equipe, como um só corpo. Ninguém poderia pensar simplesmente na sua tribo ou no seu pedaço de chão, porque a terra inteira ela foi particionada, ela foi toda ela dividida, e como você viu no mapa, cada tribo tinha seu espaço, tinha seu limite, mas eles precisavam pensar como corpo, eles precisavam pensar como família, eles precisavam pensar como equipe, em que a vitória de um era a vitória de todos, e a derrota de um era a derrota de todos, a conquista de um era a conquista de todos, mas o recuo de um também seria o recuo de todos. Então, pensar nisso, né? Abrir mão, muitas vezes, do seu próprio conforto, para você poder servir ao outro, para você ver o outro conquistar. Né? Então, assim, são coisas que Deus quer ver na sua família, Deus quer ver na sua igreja, né? Que possamos pensar dessa maneira, que possamos enxergar a vida dessa maneira. Nós vivemos num mundo hiper individualista, cada um está olhando muitas vezes apenas de si, para si mesmo, para o seu, e precisamos pensar na coletividade. Isso é muito importante. Eu acho que é uma boa lição do capítulo 3 para mim, para você, que você coloque em prática isso em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida, casa, escola, trabalho, igreja, em todas as áreas, que você possa olhar e servir, e ser fiel, né, nessas conquistas, e não deixar de batalhar, e não deixar de lutar até que o outro conquiste, ajudar o outro a chegar, ajudar os outros a alcançar, a obter vitória, a ter triunfo na vida. Isso também é um triunfo para você, né, de servir até que você veja o outro conquistar. Abrir mão, muitas vezes, de suas próprias conquistas, ou de desfrutar de uma conquista de forma plena, e abrir mão de desfrutar de forma plena de uma conquista, para você ver o outro adquirir, conquistar e avançar. Então, eu acho que isso é muito importante, é uma lição. Eles vão fazer essa aliança, eles comprometem a lutar e a batalhar até que o povo de Israel todinho, todas as tribos, obtenham o seu sucesso. E lá no livro de Josué, é que eles vão chegar diante de Josué e dizer: olha, agora nós queremos voltar para casa, porque todo o povo de Deus obteve conquista, e Josué os abençoa, e eles retornam. Eles foram fiéis na palavra que deram, em se empenhar, em se unir, em trabalhar, até que todo o povo obtivesse descanso, conquista. Eu acho que é uma linda lição para mim e para você, para que nós possamos nos importar, nos preocupar e batalhar junto com as pessoas, a fim de que elas possam obter sucesso em suas vidas, conquistas, e façamos parte dessas conquistas, e as pessoas com certeza vão olhar com muita gratidão para trás e dizer: poxa, eu cheguei até aqui porque o irmão ou o meu familiar me abençoou, ou a pessoa que trabalha comigo me abençoou e me apoiou, e me ajudou, me encorajou, me fortaleceu e lutou junto comigo até que eu chegasse aqui. Olha, isso é muito importante, irmão. Isso é uma grande bênção, isso é sinal, inclusive, de maturidade na sua vida. Acho que isso é uma belíssima lição para mim e você. Entrando no capítulo 4, o texto sagrado mostra que o final do capítulo 3, eles estão em Baal Peor,
é uma região, é um local, a gente não consegue descrever exatamente onde é essa região, mas aonde eles chegaram. E ali então, Moisés começa a dar mandamentos para o povo novamente e lembrar para eles dos 10 mandamentos. E falando para o povo de Israel, aqui no capítulo 4, sobre esses 10 mandamentos. E lembrando a eles, olha, lembrem do que vocês, da experiência extraordinária que vocês tiveram. Deus falando com vocês diretamente lá do Monte Sinai, de Horebe. Deus falando, vocês ouviram a voz, quando Deus deu os 10 mandamentos, todo o povo ouviu. Não foi só escrito nas tábuas, todo o povo ouviu, mas o povo ficou tremendo de medo, disse, não Moisés, sobe você, fala com Deus e você fala conosco, não fale Deus conosco, porque iremos morrer. Então Moisés vai e sobe e transmite as leis depois para o povo, mas os 10 mandamentos ouviram eles diretamente da boca de Deus. E Moisés vai dizer aqui no capítulo 4, vocês ouviram a voz do Senhor, mas vocês nem viram figura alguma, então guardem essa palavra, obedeçam esta palavra. E lembre que vocês não viram forma alguma, e porque vocês não viram forma alguma, vocês não vão fazer forma alguma de Deus. Vocês não vão fazer nenhuma imagem, nem de homem, nem de mulher, nem de pássaros, de répteis, de peixes, de nada. Vocês não vão fazer nenhum tipo de imagem, de forma alguma que represente a Deus. E esse é um grande alerta para o povo de Israel. E Moisés falou, lembra que vocês ouviram a voz de Deus, mas vocês não viram imagem alguma. Cuidado com isso aqui, obedeçam isso. E cuidado, porque quando vocês entrarem na terra, eles iriam ver centenas, talvez milhares de imagens de escultura, de totens, aqueles geralmente que a gente vê naqueles filmes antigos, nos Estados Unidos, né, daqueles índios americanos, ou aquilo que a gente chama de carranca, né, que o pessoal pega um pedaço de tronco e vai esculpindo ali uma forma bem feia, ou então aqueles troncos de árvore que são colocados em pé e ali desenhados, talhados, com várias formas e dizeres, e, enfim, aqueles, na Bíblia é chamado isso de poste ídolo, são aqueles troncos de árvore talhados. Então vocês não vão fazer forma alguma, vocês não vão se curvar diante delas, porque quando Deus fala com vocês, Ele não apareceu por forma alguma. Vocês ouviram a voz do Senhor, mas forma alguma vocês viram. E esse é um grande risco que o povo de Israel correria ali naquele momento, ao entrar na terra prometida. Meus irmãos, e nós precisamos ter cuidado. Cuidado porque o nosso coração se inclina de forma muito fácil a essa questão da idolatria, da desobediência, de seguir o nosso próprio coração, né, de idolatrar coisas que possuímos, idolatrar a casa, idolatrar o carro, idolatrar bens, idolatrar o corpo. E o nosso coração, como disse Martinho Lutero, o meu coração é uma fábrica de ídolos. O meu coração consegue produzir ídolos vários e sempre, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, e para que isso não aconteça, guardem a palavra do Senhor, guardem os mandamentos, como vai dizer o capítulo 4, versículo 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. E por que essa preocupação de falar aquilo, justamente nesse lugar chamado Baal-Peor, sobre essa questão de guardar os mandamentos? É porque nesse lugar, irmão, aí nós vemos lá em Números capítulo 22 e também em Números capítulo 31, quando Balaque, rei de Moabe, ele contrata o maior feiticeiro da região, chamado Balaão, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Então a ideia de Balaque e de Balaão era o quê? Era que por meio de sacrifícios, e por isso que você vai ver quando você lê a história, Balaão manda fazer vários sacrifícios, vários altares a Deus. Ele tenta comprar o Deus de Israel, ele tenta conquistar o Deus de Israel com suas orações e sacrifícios e ofertas.
para que o Deus de Israel se voltasse contra o povo de Israel, e assim o Deus de Israel amaldiçoasse, Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Meus irmãos, e o que nós vemos aqui é que Deus não se deixa comprar, Deus não se vende, Deus não se conquista por ofertas, por orações, Deus não se dobra diante de nada disso. E Balaque vai entender isso, Balaão vai entender isso. Só que toda vez que Balaão vai amaldiçoar o povo de Israel, no lugar de amaldiçoar, Deus não deixa, e ele acaba abençoando o povo de Israel. E na realidade, Balaque fica furioso com isso, e Balaão vai dizer: eu não posso amaldiçoar esse povo, porque eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Até que chega ao fim em que Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel, e então vai embora, e Balaque fica muito chateado com isso. Mas quando Balaão termina tudo isso, vendo que não podia amaldiçoar o povo de Israel, aí então Balaão dá uma estratégia para Balaque de como vencer o povo de Israel. A estratégia de Balaão qual era? Olha, Balaque, você vai fazer o seguinte: você vai pegar as suas mulheres e vai colocá-las em volta do arraial do povo de Israel. E elas vão chamar o povo de Israel, os homens do povo de Israel, para terem relações sexuais com elas e adorarem os seus deuses. E aí então, o Deus de Israel, que é um Deus ciumento, eles não têm outros deuses, eles só têm um Deus, e o povo de Israel é servo de apenas um Senhor. E se eles forem infiéis a esse Deus, e esse Deus santo vai se irar contra eles e vai castigá-los. Então a única maneira de você vencer esse povo não é tentando conquistar o Deus de Israel para você, mas é fazer esse povo pecar contra o Deus deles. Meus irmãos, essa expressão, essa ideia da doutrina de Balaão está lá no livro de Apocalipse. Satanás sabe, irmãos, que não pode vencer o povo de Deus, que não pode derrotar, que não pode prevalecer contra o povo de Deus. Então o que o diabo faz? Ele seduz o povo de Deus para pecar contra o Senhor, para ser infiel contra o Senhor. Quem deseja que você seja infiel a Deus é o diabo. O diabo vai lutar, o diabo vai tentar, o diabo vai conduzir você a pecar, a ser infiel ao Senhor, para que assim Deus possa castigar e disciplinar você. Porque essa é a única maneira, meu irmão, que Balaão entendeu que poderia vencer o povo de Israel. E de fato, assim Balaque fez, enviou suas mulheres, enviou essas mulheres com seus deuses e chamaram os homens de Israel. Muitos homens de Israel vieram até essas mulheres, tiveram relações sexuais com elas e adoraram os seus deuses. Assim o furor de Deus se acendeu contra o povo de Israel e muita gente morreu naquele dia em Baal Peor. Então a grande lição aqui para mim e para você é: seja fiel ao Senhor. O diabo, meu irmão, está interessado que você caia na imoralidade. O diabo quer que você seja infiel ao seu casamento, ao seu cônjuge. O diabo quer que você tenha relações sexuais com o seu namorado, com a sua namorada. O diabo quer que você tenha contatos pornográficos por meio da internet, de sites, de fotos, de vídeos, em conversas. O diabo sabe que a imoralidade sexual é um meio muito poderoso de fazer o povo de Deus cair. Meu amado irmão, que você tenha cuidado com isso, cuidado com o que você está vendo, ouvindo, cuidado com o seu casamento, cuidado com esse namoro, muitas vezes sem propósito de casamento, cuidado com isso, define isso, porque vai ser um meio de você cair, vai ser um meio do juízo de Deus, da ira de Deus. E veja, o capítulo 3, que nós vemos aí, é que Deus vai dizer que a ira do Senhor se acendeu
contra eles. No capítulo 4, versículo 24, o texto sagrado vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. Essa expressão que é usada lá no livro de Hebreus. Então, entenda, não viva no pecado, não se deixe guiar por isso. O diabo ele vai tentar você, o diabo vai, sabendo que não pode vencer o povo de Deus, o diabo vai seduzir, vai tentar você a infidelidade ao Senhor, seja na área moral, seja na idolatria, em colocar alguma coisa ou pessoa na frente de Deus, para que você seja infiel a Deus. Não, estou sendo infiel a Deus e eu estou sendo infiel a Deus por causa dessa pessoa, ou por causa da minha família, ou por causa do meu trabalho, ou por causa do dinheiro, ou por causa... O diabo quer que você seja infiel ao Senhor. Quem está trabalhando para isso, está tentando você a isso é o diabo, meu irmão. Cuidado para que você não seja infiel ao Senhor. E Deus disse, se você for infiel a mim, eu vou disciplinar você e eu vou tirar você da terra que eu te dei. Nesse mesmo capítulo 4, Deus vai alertar o povo de Israel. Não podemos brincar, não podemos achar que nós podemos viver uma vida de pecado e de erro e que nada vai acontecer com isso. Deus é fogo consumidor. Esse Deus de amor e graça, esse Deus que conduz seu povo em vitória e em triunfo, é o mesmo Deus que disciplina o seu povo no momento da infidelidade. Não seja infiel a Deus. Deus não vai entender essa ideia que se tem hoje de que não, Deus me entende, então eu posso ser infiel porque Deus me entende. Não. Deus não abençoa a infidelidade em momento e em situação alguma. Deus te chamou a ser fiel. Deus não te chamou a ser infiel. E não há bênção na infidelidade. Você precisa em tudo ser fiel ao Senhor, como diz o capítulo 4, versículo 9. Guarda a tua alma e não te esqueça desses mandamentos que o Senhor teu Deus te dá. Pelo contrário, você vai falar aos teus filhos e aos teus netos. Você vai falar para ele tudo o que você viu, as experiências gloriosas que você teve com o Senhor nosso Deus lá no monte, ouvindo a voz do Senhor. E não apenas isso, esses mandamentos tão sábios, esses mandamentos tão poderosos que Deus está te dando, eles mostrarão a todas as outras nações que Deus está próximo de você. Como é que Deus está próximo de nós? Pela sua palavra, pelos seus mandamentos sábios, seus mandamentos poderosos que Ele nos deu, seus mandamentos santos que Ele nos entregou. Que você obedeça, que você transmita aos seus filhos e aos seus netos. E que você seja fiel ao Senhor nosso Deus. Cuidado com essa idolatria terrível que vai ser uma grande fonte de tentação a você. E nós vivemos num mundo assim, irmão. Nós vivemos num mundo que diz para você que o seu trabalho é mais importante do que Deus e a igreja, que a sua família é mais importante que Deus e que a igreja, que os seus prazeres são mais importantes que Deus e que a igreja, que tudo é mais importante que o reino de Deus e que Deus. Mas você deve, meu irmão, buscar o Senhor e ser fiel ao Senhor. Mas aqui tem uma palavra de esperança e graça para mim, para você. Você foi infiel ao Senhor. Saiba, irmão, de lá, versículo 29, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. No meio da disciplina, no meio do sofrimento, por causa do pecado, no meio da infidelidade, a graça de Deus te alcança, trazendo arrependimento, convencendo você. Como é que você vai fazer? Busca o Senhor de todo o seu coração, busca o Senhor de toda a tua alma, com sinceridade diante do Senhor, de todo o seu coração. Você busca o Senhor e arrependido, abandonando o pecado, abandonando toda infidelidade. Não é simplesmente sabendo que errou, mas é abandonando toda infidelidade. Abandone-a e você vai encontrar do Senhor misericórdia. Você vai encontrar dele graça e graça abundante, porque, queridos, esse Deus maravilhoso, que está tão perto de nós, que é tão amoroso, tão fiel, tão abençoador, que se revelou a mim e a você, através da cruz do Calvário, como a nenhum outro povo
se revelou, assim também como a Israel. Deus que se revela a Israel de uma forma tão surpreendente e maravilhosa. Essa revelação, esse privilégio de amor, de favor, de eleição, de graça que Deus concede a Israel e concede à sua igreja, traz para nós uma grande responsabilidade, grandes privilégios, de uma grande revelação, de um grande Deus, traz para nós grandes responsabilidades, de uma grande fidelidade, de cumprir esses grandes mandamentos, de obedecer o Senhor, de sermos abençoados por Deus, mas de sermos obedientes ao Senhor, de sermos privilegiados por Deus, mas de sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Que Deus te encontre em fidelidade, que Deus te encontre, meu irmão, sendo fiel a Ele em qualquer situação, e diante de grandes tentações que vêm sobre nós, que você seja achado fiel diante do nosso Deus. Que essas lições estejam no meio do seu coração, que você e eu possamos ser encontrados assim, em grande fidelidade. Recorda, obedece, cuidado, para que você possa ser encontrado fiel ao Senhor e transmita isso aos seus filhos, aos seus netos, às crianças, aos jovens, aos adolescentes da sua família. Que Deus te encontre em grande e extrema fidelidade e que Ele continue abençoando você. E lembre-se, se você foi infiel ao Senhor, ou se você está em infidelidade ao Senhor, e nesta manhã esta palavra chega a você, busque ao Senhor de todo o seu coração, e você vai encontrá-lo em graça e em amor, mas busque-o não para continuar sendo infiel, busque-o nesta manhã para se arrepender e abandonar o pecado, porque aquele que confessa o seu pecado deixa, alcançará do Senhor a misericórdia. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.